previsível que fosse acontecer, suspeitávamos em face do promocional que nós pusemos no ar, aconteceu aquilo que nós estávamos a prever. As 3 linhas foram abaixo e durante algum tempo ficámos sem o sinal para que pudéssemos falar, contactar, enfim, interagir com o nosso convidado com um tema central que nós preparamos, a independência de Angola, e com a questão provocatória. Foi mesmo independência ou corrupção? Este era o tema que estava no ar. O nosso convidado é o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Senhor engenheiro, uma vez mais, bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde. Os nossos convidados é a Esmeralda Chiaca Direito, e teríamos bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Contávamos também com convidados no exterior, em Portugal, nomeadamente o mais velho Bonga, o ícone da cultura angolana. Contávamos também com a intervenção do jornalista do diário O Público, António Rodrigues. Todos eles esperamos ainda a tempo que estejam disponíveis para que possam fazer a intervenção e certamente participar deste live que nós preparamos num país onde, enfim, o presidente da oposição, o presidente do maior partido na oposição, completa 1 ano desde que foi eleito sem nunca ter sido entrevistado por um órgão de comunicação social financiado com fundos públicos. Estão apresentados os nossos convidados, está apresentado a nossa figura principal. Para nós é uma honra estar aqui em conversa com o presidente Adalberto Costa Júnior. E passo novamente a palavra à Esmeralda Chiaca para que efetivamente possa, enfim, direcionar a primeira pergunta. Esmeralda, a palavra é consigo. Muito obrigada, Alexandre. Agradecer também pelo convite que me foi endereçado, cumprimentar os internautas que nos acompanham. Talvez uma pergunta que se faça necessária para início da conversa, Sr. Presidente da UNITA, seria o diagnóstico que faz atualmente do país. Que país é que temos? Ora bem, antes de mais, cumprimentar os digníssimos jornalistas que aqui se encontram, também os jornalistas que estão fora deste estúdio, o mais velho Bonga, e todos e cada um dos angolanos que nos acompanham em todo o território nacional, que nos acompanham a partir de países africanos, que nos acompanham a partir do mundo, porque de facto hoje a comunidade angolana está bastante dispersa, mas não são só angolanos que nos acompanham. Há também uma série de outras personalidades e individualidades que, atentas à questão de Angola, hoje temos o prazer de estar connosco. Portanto, a todos uma boa tarde de domingo e espero que estes momentos partilhados sejam muito úteis para melhorar o conhecimento do nosso desafio. Que desafio essencial, que Angola que temos? Eu há pouco, antes da queda do sinal, tive a oportunidade de estender bastante nesta matéria, mas eu diria que, acima de tudo, nós temos que saber bem que diagnóstico temos do país real. Eu falava das questões da importância da estatística e citava inclusive a recente demissão do diretor do Instituto Nacional de Estatística em Angola, ao que tudo indica, porque pressionado a apresentar números de conveniência, ao que tudo indica não aceitou e foi demitido. Não é possível fazer uma governação com rigor e com transparência sem ter dados objetivos. E a estatística aqui apresenta aqui um papel central, estratégico. E é nesta medida em que eu penso que, acima de tudo, nós temos que ter um diagnóstico bastante rigoroso do país que temos. Que Angola nós temos hoje. E, em função deste diagnóstico, procurar um amplo consenso nacional para sabermos para onde caminhamos. Procurar, através do diálogo, termos um rumo partilhado. Um rumo partilhado para que não tenhamos uns a andar para a direita, outros a andar para a esquerda, outros a puxar para trás e efetivamente, esta partilha não existe. Este debate comum não existe. Nós, UNITA, algumas vezes quisemos levar à Assembleia Nacional o debate global de que Angola temos, para onde caminhamos. Por exemplo, fala-se muitas vezes do passado. Quando os debates são mais quentes, há uma parte de uma bancada na Assembleia que vai sempre buscar a guerra como defesa última. E nós um dia dissemos, vamos debater as razões da guerra, as responsabilidades da guerra. Também não aceitaram. Porque se tivéssemos feito este debate, iríamos também ajudar todos a entender que, de algum modo, culpados são todos, responsáveis somos todos, e a partilha de responsabilidades éramos capazes de pôr-nos num caminho único. Portanto,
portanto, volto, os diagnósticos são extremamente importantes, a busca de consensos são muito sérios e um debate estratégico com todas as forças vivas para definir devidamente o rumo é incontornável, que é algo que nós também não temos. Sr. Presidente, tem agora a minha vez de perguntar. 45 anos passados e a questão central que nós colocamos foram 45 anos de independência ou de assalto, estou a parafrasear, não ipsi verbis, ou de assalto aos cofres do Estado. Quando olha para a nossa situação e pelo sistema que nós tivemos de partido único, inevitavelmente ele conduziria aos assaltos aos cofres do Estado. O que é que lhe diz? Com que cara é que vê Angola, enfim, 45 anos depois de tudo que aconteceu, que nós vivemos agora? Estamos a pagar as consequências sem hospitais, sem escolas e etc. De facto, este nosso país testemunho de um percurso bastante pesado, direi mesmo. 45 anos por fases bastante rigorosas, se nós quisermos dividi-las até não por espaços muito amplos, dizer que o sonho de uma independência de muito curto espaço de tempo de sonho, seguido de uma guerra civil. Muito má, muito negativa, uma guerra civil com responsabilidades também. Mais uma vez eu dizia, seria bom um dia podermos ter feito o debate das causas, das razões e das responsabilidades. Íamos partilhá-las todos. 18 anos depois, um momento de grande esperança. Os acordos de Bicesse trouxeram, de facto, o novo sonho de uma Angola plural, uma Angola democrática, o fim de um período também de partido único, um período de liberdades, mas de pouca duração, infelizmente, seguido de uma nova guerra longa. Então, nós temos aqui um período de guerra e hoje, já, felizmente, um período longo de paz. 18 anos de paz não são poucos anos. E eu sou daqueles que afirma muitas vezes, felizmente fizemos esta paz e tivemos no início e numa parte bastante substantiva destes anos de paz muitas disponibilidades financeiras. E, portanto, nós hoje não podemos dar-nos ao luxo e à irresponsabilidade de atirar para a guerra as causas todas do diagnóstico extremamente desagradável que temos de um país onde os aspectos da pobreza são galopantes, aumentam todos os dias, de um país que não se soube construir, não construiu infraestruturas, apesar da quantidade extraordinária de reservas estratégicas que nós tivemos, e é possível, sim, voltar à sua pergunta e dizer que este país esteve ao assalto completamente. Quem fala de corrupção, e há quem diga não é corrupção, foi um roubo descarado às riquezas deste país. E, portanto, hoje temos uma população que partilha conhecimento efetivo. Hoje as pessoas já não são enganadas com facilidade. E é muito bom que assim seja. Mas também uma grande preocupação da minha parte. Nós estamos a esgotar as reservas todas. Não são só reservas financeiras, não são só reservas daquilo que são riquezas de subsolo. É também a nossa capacidade de resistir. O angolano hoje começa a mostrar que começa a perder algumas energias, começa a enfraquecer um pouco perante tanta expectativa. E eu há pouco cumprimentei os angolanos todos, que estão no país e que estão fora. Há, de facto, gerações de angolanos sofredores, com uma grande expectativa e que hoje claramente estão cansados de esperar. E é este o grande fenómeno das últimas semanas. A juventude, sempre irreverente, entendeu ocupar um espaço e protagonizar. E a juventude veio a público dizer: não aceitamos mais entregar a terceiros tudo o que é o destino das nossas vidas. E nós temos que tomar bem a consideração deste fenómeno. Todos nós. Os atores estratégicos em particular, e muito em particular, quem nos governa, que tem responsabilidades acrescidas. É importante que quem governa encontre uma capacidade de dialogar com esta ampla franja, que é maioritária no nosso país. Eu li ontem algumas estatísticas e dos 16 aos 24 anos, sabe que porcentagem temos da população? 62% da população. Portanto, uma maioria extraordinária que perdeu medo,
que está desempregada, está sem escola, está sem esperança, sofre muito, muito mesmo, está numa pobreza extrema e está a reivindicar direitos. E nós entendemos que temos que nos pôr do lado desta juventude. Neste aspecto, parece-nos que os poderes estatuídos não gostaram da nossa posição. Devíamos dizer que os jovens têm razão em manifestar. Os jovens devem ser ouvidos. E nós reafirmamos, efetivamente, esta mensagem. Portanto, 45 anos depois, se me perguntar, o roubo foi só de ontem ou feita a transição da gestão do Estado, a mais recente, os roubos continuam? Indiscutivelmente, os roubos continuam. E nós temos detalhes destas questões, detalhes. O presidente da UNITA, que aqui vos fala, entendeu antecipar o Estado da Nação. E alguns dias antes do Sr. Presidente da República fazer a sua mensagem do Estado da Nação, nós fizemos uma conferência de imprensa plena de detalhes, de dados, de indicadores objetivos. Nós mandamos estudar 3 anos de contratação pública de João Lourenço. 3 anos. Fomos buscar todos os diários da República durante os 3 anos de governação. E o que é que nós descobrimos? Descobrimos coisas gravíssimas. Nós descobrimos que dos 139 instrutivos publicados em Diário da República, o Sr. Presidente autorizou todos aqueles, 107 não tinham sido feitos por contratos, por concursos públicos. 107 foram entregas diretas, contratação simplificada. O que é que significa? Significa que foram escolhidos as pessoas a quem foram entregues as obras do Estado. E para quem sabe, para quem estuda os fenómenos da corrupção mundialmente, nós sabemos que o fenómeno da corrupção é fundamentalmente grande na contratação pública. E, portanto, não é transparente não fazer concursos. Mas os outros 28, dos 107, fomos estudá-los, também não houve concursos. Acabaram por ludibriar efetivamente os observadores menos desatentos e não há efetivamente a transparência na contratação pública. Isto é um perigo a todos os níveis, fora outras incidências. Lamentavelmente, o Sr. Presidente passou à margem deste desafio que lhe deixamos. Não disse uma palavra sobre esta matéria. E chamou a atenção. Alguns das entregas diretas da contratação simplificada são superiores a $1.000 milhões. Portanto, vejam... Agora. Portanto, nestes 3 anos, nos diários da República. Uma chamada de atenção a quem investiga, aos seus jornalistas, à sociedade em geral. Isto é um alerta extraordinário de que os roubos não pararam. Portanto, a corrupção continua legal a ser publicada no Diário da República. Sem dúvida, lamentavelmente. Eu vou tentar, enfim, fazer uma chamada de atenção. Na nossa produção, nós tínhamos conseguido trazer para... Tínhamos preparado algum material de testemunhos, porque esta conversa é também extensiva. Queríamos trazer um pouco o lado, enfim, do cidadão Adalberto Costa Júnior, as vivências que teve no Quingenja, e fomos convidar, enfim, convidámos, aliás, pessoas, colegas, antigos colegas de escola, alguns posso citá-los de memória, falo nomeadamente o Anselmo Benchimol. Eu acredito que a esta hora, se estiver a acompanhar-nos, muito boa tarde. Ele foi muito prestimoso na produção enfim, dos vídeos que nós recebemos. Também marcou-me muito o Francisco Baiano. Enfim, todos eles contando histórias inéditas. Se possível, vamos, portanto, trazer, independentemente das condições técnicas. É verdade que o nosso guião sofreu algumas alterações. O Emanuel Lopes, que nos está a ouvir a esta hora, pedimos compreensão, ele é muito rigoroso, e então teremos aqui algumas adaptações. Mas, se possível, na medida do possível também, contamos, efetivamente, a introduzir esses testemunhos que vão dar a ver ao mundo o lado cidadão de Adalberto Costa Júnior. Chiaca? Pois, eu gostaria de me apegar à deixa do Sr. Presidente da UNITA quando fazia, digamos, este breve diagnóstico do país que temos. Falou da questão das manifestações motivadas pelo desemprego, falou da pobreza, enfim. Mas, apesar de haver todos esses indicadores, e inclusive o Sr. Presidente, parafraseando, dizia que a corrupção continua atual e legalizada. A semana passada, o índice britânico de credibilidade internacional deu nota positiva a Angola. A Angola subiu 37 lugares
O que é que lhe parece? Eu trago outro indicador internacional. Eu acompanhei há muito poucos dias, a Transparência Internacional estava a pôr Angola mais em baixo. Então agora é preciso verificar se não se tratam aqui também de alguns lobbyings, porque infelizmente corre muito dinheiro e compra-se muita opinião também. Agora, de forma muito objetiva, nós vivemos no país real. E o país que nós vivemos, eu acabei por citar há pouco um elemento mais objetivo do que o Diário da República do meu país publicado, não é possível fazer qualquer contestação. Portanto, não é verdade que nós estejamos hoje com circunstâncias, alguma coisa melhorou no marketing. Seguramente, a transição para esta nova presidência deu-nos clara percepção de que se investiu muito no marketing político. Investiu-se muito na imagem e nós também quisemos acreditar naquilo que era, diria, o paradigma daquela altura, o combate à corrupção. Já não acredita o Sr. Presidente? Eu penso que os angolanos em geral não acreditam, porque eu, independentemente hoje de ser Presidente da UNITA, ontem de estar vinculado a um partido político, eu sou angolano. E a minha condição de angolano sobrepõe-se à minha condição de membro da UNITA. Eu aspiro a ver um país estável, um país desenvolvido, um país onde a pobreza diminua, onde as crianças tenham acesso à escolaridade, onde efetivamente as infraestruturas existam com rigor e, portanto, sabemos o quanto a corrupção impede estes serviços, este desenvolvimento. E a grande verdade é que nós tivemos aqui vários momentos desde que esta transição de poder se deu. 2017 com uma grande esperança de mudança, uma grande esperança de abertura, inclusive a pluralidade na comunicação social. Vejam o que é que está a acontecer. O Presidente da UNITA, estas últimas semanas, foi alvo de um assassinato de personalidade. Telejornais inteiros a falar da pessoa do Presidente da UNITA sem o convidarem, sem convidarem representantes da UNITA. Convidavam, sim, terceiras pessoas que falavam mal. E, portanto, esta é a expressão pragmática de que nós estamos a regredir nos direitos constitucionais, nos pressupostos de uma democracia que efetivamente funciona. O Estado democrático e de direito não pode ser avaliado por pressupostos desconhecidos. Há princípios mínimos, exigências mínimas que determinam o direito à informação, o direito à reunião, o direito à manifestação. Quer dizer, são direitos, o direito à oposição estão constitucionalmente protegidos e nestes aspectos nós estamos a regredir extraordinariamente. E, portanto, o combate à corrupção, deram 35 pontos, vejam o que se passou com alguém que é membro do próprio gabinete do Presidente da República, que está hoje com um debate público acentuado e quando os jornalistas querem debater este assunto, vem a censura sobre os órgãos públicos, impedem estes debates e, pelos vistos, o Sr. Presidente da República teima em proteger este tipo de realidades. Portanto, é incompatível dizer que se combate a corrupção e depois não se faz concursos e se faz contratação direta, como é incompatível dizer que se combate a corrupção e escolhe-se os alvos, aqueles que vão à PGR e aqueles que ficam protegidos pelo poder estatuído. E, portanto, nesta matéria, todos hoje, não há ninguém mais que desconheça a nossa realidade. Sr. Presidente, eu retive aqui duas palavras, assassinato de personalidade. Parecem muito fortes, todavia é o que parece que temos vindo a assistir. O senhor, enfim, dirige a UNITA há um ano, sensivelmente, e, entretanto, cedo começou a sentir a pressão desta ação psicológica. Como é que reage, sabendo todos que, quando estamos sob pressão, perdemos serenidade e a tendência é enervar-nos? Como é que consegue lidar com esta serenidade para manter as coisas fluídas, funcionais, sem exteriorizar este nervosismo? Olha, na verdade, quem está hoje na vivência política e no caso do Presidente da UNITA vem-no fazendo há muitos anos. E eu gostava de ser surpreendido, mas habitualmente é difícil de ser surpreendido. Quando assumi estes desafios, conheço o regime e, portanto, não me surpreendeu de forma alguma alguns atos que marcaram, por exemplo, este ano. Eu tive a oportunidade de ter uma belíssima audiência com o Sr. Presidente da República, devo dizer. Em fevereiro tive uma audiência privada, não foi completamente sozinho, eu fiz-me acompanhar pelos 2 vice-presidentes e o Sr. Presidente estava acompanhado por 4 dos seus principais assessores.
Foi uma conversa sem limites de horário, uma audiência muito boa, seguida depois de uma audiência individual. Pedi-lhe para uma conversa a dois apenas e ela cedeu, foi muito bom. E eu fui absolutamente transparente em partilhar com o Sr. Presidente a nossa absoluta disponibilidade em trabalharmos em prol da constituição de alicerces estáveis para construirmos a Angola desenvolvida e moderna do amanhã. Em partilhar com o Sr. Presidente os desafios para termos essa Angola desenvolvida, porque hoje não temos pressupostos para isso, nem de perto nem de longe. A formatação do país que temos hoje não permite esta condição de termos uma economia pujante, de termos um país com direitos e liberdades. Não permite mesmo. Se nós não fizermos uma revisão da Constituição, se nós não fizermos uma reforma do Estado, se nós não tivermos efetivamente, no que diz respeito à economia, posições de uma transparência absoluta, do combate à corrupção de facto, nós não vamos longe. E a grande verdade é que a conversa foi excelente, mas depois os atos a seguir não confirmaram efetivamente a possibilidade de materializarmos esse caminho comum. Porque, mais do que partidos, nós temos que abraçar soluções para o país que nós temos. Então, volto atrás para dizer que uma das questões que eu partilhei foi efetivamente o uso e abuso de algumas instituições públicas no combate contra a UNITA. E não é exclusiva, outros partidos também se queixam. Nós temos em todas as instituições do Estado Democrático check and balances para garantir o bom funcionamento da democracia. E as instituições check and balances são, por exemplo, o próprio Tribunal Constitucional. Por exemplo, a Comissão Nacional Eleitoral, por exemplo, a ERCA, que avalia as questões da imprensa. E quando estes check and balance não funcionam, as democracias não funcionam bem. E eu partilhei com o Sr. Presidente atos de compra de dirigentes da UNITA por parte dos serviços de inteligência. Nós temos um jornal que, sem contactar comigo, publicou em primeira página, muito recentemente, todo um plano maquiavélico, verdadeiramente monstruoso, inexistente nas democracias, de combate do presidente da UNITA, portanto, líder da oposição. A verdade é que, publicado este jornal, as semanas seguintes vieram confirmar que aqueles conteúdos estão em prática. E devia ser um alerta para quem nos governa. Como é que pensa defender-se? Desculpe? Como é que pensa defender-se? Eu não tenho que me defender, eu vou continuar a fazer a vida que eu sempre fiz. Tal como disse aqui, eu gostava de ser surpreendido. Eu não fui surpreendido. Eu estava à espera, de algum modo, que a atuação fosse esta. Porquê? Porque eu olho para trás. E foi esta a prática no passado. Embora nós possamos dizer, ok, houve um passado de guerra, de algum modo a guerra justificou o uso e abuso de algumas instituições, mais uma razão para eu olhar hoje e reprovar completamente os comportamentos que nós estamos a assistir, porque as instituições democráticas estão a desaparecer, e isso é muito mau para um país que pede investimento estrangeiro. As pessoas não se enganem, não é possível nós termos o combate a direitos constitucionais e depois querermos que os investidores estrangeiros venham para Angola. Não funciona, porque os investidores estão atentos. Eu li ainda ontem o Herald Tribune, um jornal extremamente importante inglês, e publicava as nossas manifestações, a violência, os mortos, e estas questões atentam claramente. Não adianta muito fazermos um grande esforço de recuperação económica, espero que seja genuíno, quando depois coartamos as liberdades. Não há desenvolvimento económico sem liberdade. Não existe mesmo, quer dizer, não nos andemos a enganar. Então, eu lido com isto com alguma tranquilidade. Diria, não tranquilidade passiva, não gostaria que fosse assim. Mas gostava de ser surpreendido de ver um cenário contrário. Sr. Presidente, Mas vamos sempre a tempo de mudar. Portanto, em relação à sua pergunta, por que é que estou a dizer estas questões? Eu estou a dizê-las para partilhar com quem nos ouve, para fazer diferente. Porque eu sou daqueles que acredita na pessoa, acredita no homem. O homem é um ser inteligente. E um ser inteligente que tem que também ser um ser corajoso. É claramente inquestionável as más práticas que nós temos hoje. Brutais. E olha, eu vou acrescentá-las. A UNITA nas últimas semanas foi alvo de algo inacreditável. O uso dos tribunais, o uso do sistema bancário. Nós temos contas bancárias absolutamente fechadas por ordens que vêm por conveniência, tudo de repente. Vai-me perguntar assim, está surpreendido? Não estou. Não estou.
porque é o Estado que temos, que precisa de melhorar a sua postura, e eu mesmo vou avaliando da possibilidade até de juntar todas estas ações e levá-las às nossas instituições judiciais. Testar as nossas instituições judiciais e ver até que ponto temos ou não instituições judiciais independentes, porque hoje temos tanta prova da violação daquilo que é Estado de Direito, que, francamente, acho que devemos, efetivamente, agarrar nisto e levar a quem de direito para termos um melhor Estado, que sirva ao cidadão, que represente todos e que, portanto, nos proporcione a Angola que nós todos sonhamos. Sr. Presidente, eu, enfim, vou algumas vezes intervir para limitar e dar oportunidade. Exatamente, e dar oportunidade aos nossos internautas, que são, ao fim e ao cabo, o motivo da nossa live. Todavia, também queremos recordar aos nossos internautas que estamos com a produção a trabalhar nos áudios, nos vídeos, para que efetivamente possamos ter aqui testemunhos sobre, enfim, a vida do cidadão Adalberto Costa Júnior. Há uma pergunta que vem agora a propósito do que disse. Falou das manifestações. Como é que o Presidente viu aquele cenário de linchamento em asta pública, praticamente, com um disparo de uma arma, enfim, creio, de fogo, e depois toda aquela polémica de levar o corpo para o hospital, a polícia dizer que não desconhecia esta ocorrência, esta morte. Num cenário, neste cocktail, neste ambiente que nós estamos a viver, em que parece que se usa a imprensa para mobilizar afetos para próximas cabidelas, porque as cabidelas parecem um ritual do regime no poder. Estou a falar de cabidelas, derramamento de sangue, coisas muito sérias. Estou a falar de 27 de maio. Qual é a sua opinião? Como é que olha para isso tudo, Sr. Presidente? Olha, olho para isto tudo com acentuada preocupação, como é normal. Nós todos somos testemunhos da nossa história e nós todos sabemos o quanto, um pouco o que chama de afetos e desafetos, em determinados momentos marcaram práticas dramáticas e que são partes muito negativas que devem ser estudadas, olhadas, recordadas. O seu nome é permanentemente atirado para a promoção destes eventos. Eu penso que fica ali vincado, não é? Eu penso que esta precipitação já tem resposta. Quem o fez hoje provavelmente está arrependido. A manifestação do dia 24 foi toda ela transferida à responsabilidade da UNITA, em particular do seu presidente. Por isso é que, dizia eu, assistimos diria assim, aquele assassinato de personalidade que eu creio que não funcionou grandemente. Para dizer o quê? Nós temos dirigentes que entenderam, enquanto cidadãos, participar na manifestação. É um direito que lhes assiste. É verdade que daquela para a atual nós também não queremos facilitar quem intoxica a opinião pública e nós pedimos inclusive a estes dirigentes que se distanciassem completamente. E a verdade é que isto não alterou nada, o ciclo do comportamento, da violência, das mortes, do assassinato de jovens, enfim, e portanto hoje toda a gente percebeu que este é um movimento genuíno, é o povo que se está a manifestar, são os jovens que se estão a manifestar e, portanto, ficou desmontada essa intoxicação que alguma imprensa pública se predispôs, de facto, a fazer e mal. Mas eu vou recuar um pouco no tempo e vou trazer aqui o caso, por exemplo, do Dr. Dalla. O Dr. Dalla, que morreu numas circunstâncias que nós todos continuamos à espera do resultado do inquérito. Eu devo dizer que eu recebi a indicação a um nível mais alto das nossas magistraturas de que se tinha aberto um inquérito para apurar as responsabilidades da causa da morte deste médico. Alguém ouviu falar do resultado desse inquérito? Pois ninguém fala. Porquê? Porque neste nosso país a responsabilidade morre sempre solteira, nunca aparece ninguém a assumir as consequências dos seus atos. E tivemos a manifestação do dia 24 com 2 mortos, que também as instituições não assumiram. Como sabem, tanto as afirmações da senhora governadora, comandos da polícia e não só, até hoje recusam que tenha havido mortes, mas as pessoas foram aos funerais das vítimas desta manifestação. E desta vez repetiu-se a mesma questão.
recusaram que existisse e acabamos por ver um médico assumir que, de facto, tinha havido uma vítima mortal e também prisões e também violência desnecessária. Eu estou um bocadinho preocupado com esta carga excessiva sobre um direito constitucional. Enquanto presidente do partido, eu pedi, inclusive, se o objetivo é limitarmos os direitos constitucionais, então quem de direito leve à Assembleia a proposta da adoção de um quadro legislativo diferente do anterior. Porque o atual quadro legislativo não permite efetivamente restringir os direitos de manifestação. E eu tenho a certeza que se a nossa polícia tivesse tido uma postura de proximidade, uma postura menos violenta, aquela juventude toda tinha chegado ao destino da manifestação sem nenhum problema. Aliás, isto ficou visível, eles não se faziam transportar de armas, de objetos metálicos, de outras questões. E é exatamente este apelo que eu faço. Autorize-se, ou melhor, não é necessário, não se limite os direitos constitucionais. Vimos províncias do país onde não se restringiu nada e não houve problemas. E, portanto, eu penso que o próprio governo devia tirar desta realidade toda também uma experiência positiva de futuramente instruir as instituições a cooperar com o cidadão, instruir as instituições a não limitar direitos e a aplicar, diria assim, a abordagem da força adequada ao fator risco. Quando o risco não é tão grande, não há necessidade de se disparar armas de fogo contra jovens, não faz sentido nenhum. Aliás, as convenções internacionais proíbem completamente. E eu espero que os balanços negativos a todos nós nos obriguem a uma nova reflexão. A todos nós nos obriguem a criar pontes para não mais se repetir estes cenários. Vivemos em paz, não há necessidade de se perder vidas de jovens em tempo de paz. Portanto, fundamentalmente estas questões. O senhor presidente da UNITA falava em instantes, num aspecto muito interessante, dizia que as instituições democráticas no país estavam a desaparecer, com essas últimas atitudes a que todos nós assistimos. Mas, por outro lado, permita que faça este link. Muito bem. Há algum tempo vimos ouvindo sobre a alegada alergia da parte do presidente da UNITA em relação às vozes internas que eventualmente se vão levantando, digamos, avessas àquilo a que às vezes é o seu pensamento enquanto líder. Muito bem. O que é que tem a dizer em relação a isto? Fala-se mesmo numa pequena ditadura interna. Eu fiz uma entrevista aqui há umas semanas atrás numa rádio de Luanda e o jornalista perguntava-me, eu sei porque é que perguntava, como a senhora jornalista também, é que nós lemos muita coisa publicada nas redes sociais e muita dela apócrifa, portanto, usando outro nome, anónima. E hoje diria assim, é um canal muito fértil que vou buscar a reflexão que fez o jornalista Solombe aqui, efetivamente, do risco de uma contaminação de mentalidades, porque há textos verdadeiramente perigosos a correr na internet. Textos que apelam ao tempo dos massacres de 92, textos que apelam ao período anterior da guerra, textos que falam dos maiores dramas, efetivamente, que o país conheceu e que foram sempre prenúncio para a eliminação de pessoas e que é verdadeiramente perigoso. No que diz respeito a Adalberto Júnior, eu devo ser recordista de fake news neste nosso país. E eu chamo a atenção aqui a senhora jornalista de que nós, cidadãos, e nós, dirigentes, estamos cobertos da proteção do Estado. Como é que é possível o presidente da UNITA ter quase um fake news por dia, quase um vídeo por semana, quase uma montagem por dia, mas as nossas instituições, a PGR, os próprios serviços de inteligência, não apanham as origens destes atores? E eu acho que é uma preocupação que devem ter, porque eu devo exigir a proteção, efetivamente, deste tipo de atuação, porque em muitos casos ela põe em risco segurança, põe em risco o direito de proteção da imagem, põe em risco muita coisa. Então, o que eu dizia nesta rádio, sem me perder, foi: traga-me nomes, consciente também de uma realidade. Vamos lá ser objetivos. A UNITA é um partido político,
tem programas aprovados nos seus congressos. Fora dos congressos tem a Comissão Política, que tem uma reunião anual, tem um comitê permanente, que é um órgão executivo coletivo, aliás, deliberativo coletivo do partido. O presidente chefia estes órgãos, mas aqui a direção da UNITA é uma direção coletiva, com responsabilidade individual, dizia eu recentemente. Nós temos uma abertura muito grande, felizmente. Neste aspecto, a UNITA tem, em tempo de paz, 5 congressos realizados, com escolha absolutamente democrática das suas lideranças. Eu trabalhei com o partido para formatar a equipe que está hoje a interpretar as funções no partido. E olho que nesta equipe não olhei nem de perto nem de longe para apoiantes de campanhas que acabaram no Congresso. Não há campanhas aqui. E, portanto, enfim, é normal que às vezes aparece uma outra voz contra, mas eu não tenho este tipo de instabilidades. Eu não sei se não tenho rigorosamente nada. Era só para fazer um link muito breve. Deve trazê-las todas. Sim, era para fazer um link muito breve. O Sr. Presidente dizia que gostaria de ter nomes, sem claro, dúvida, para além destas páginas e notícias que surgem sem fontes identificadas. Muito bem. Mas recentemente, em conferência de imprensa, quando do anúncio da sua saída, a desvinculação do grupo parlamentar da UNITA, o deputado agora independente David Mendes fazia referência a uma espécie de censura, uma tendência que existe e que era imposta pelo Sr. Presidente Adalberto Costa Júnior, inclusive as intervenções que os deputados fizessem na Assembleia Nacional pudessem ter uma vista de olhos prévia, permita-me aqui o termo. É boa, estas perguntas são positivas, porque elas ajudam a esclarecer o cidadão que nos acompanha. Dizer, em primeiro lugar, que o Grupo Parlamentar da UNITA tornou público um comunicado em que desmentiu completamente esta impossibilidade total. O Presidente da UNITA, antes de ser Presidente da UNITA, foi Presidente do Grupo Parlamentar há muitos anos. Não acha estranho que foi de repente esta personagem passou a este tipo de posicionamentos? Por isso queremos que nos esclareça o Sr. Presidente. Não faz sentido absolutamente nenhum. Felizmente eu assisti, para além do grupo parlamentar,